Eu quero ler com vocês o Evangelho escrito por João, somente 2 versículos do capítulo 3, ok? Evangelho que foi escrito por João, nós leremos o versículo 16 e o versículo 17. João, capítulo de número 3, versículo 16 ao versículo de número 17. Isso. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, quando o pastor Alain ele me fez esse convite, inclusive eu devo agradecê-lo mais uma vez. Muito obrigado, tá, pastor? Obrigado a pastora Danúzia, pastora Noemi, os obreiros aqui, tá? Todo o carinho que vocês têm comigo. Pouco tempo que eu conheci vocês, tem sido muito honrado nesta casa. Obrigado do fundo do meu coração. O pastor, ele me deu um tema e ele disse: o tema será Foi por Você. Ao ler, eu disse: realmente foi por mim. E com base no tema que me foi proposto, eu quero dar um título a esta mensagem. E o título será: Tudo o que ele fez foi por você. Você pode dizer, neste momento, você pode confirmar isso e dizer: tudo o que ele fez foi por mim. Agora, como o costume até do pastor Alain, diga para essa pessoa bonita e abençoada do seu lado, diga: tudo o que ele fez foi por você. Você é muito importante para Jesus. Queridos, falar da história de Jesus é falar da história de um inocente que morreu no lugar de muitos culpados. Falar de Jesus é falar de alguém bom que morreu no lugar de pessoas más. Falar de Jesus é falar de alguém que não merecia morrer, mas morreu por pessoas que mereciam a morte. Falar de Jesus é falar de um santo que morreu por pecadores. Falar de Jesus é falar do inocente que morreu pelos culpados. Com certeza você, como eu, cresceu ouvindo o ditado que por causa de um, todos pagam. Mas quando a gente fala da história de Jesus, o ditado inverte. Porque por causa de todos, um teve que pagar. E esse todos inclui a mim. Esse todos inclui a você que está me ouvindo. Nós merecíamos sofrer. Nós merecíamos a morte. Mas ele morreu no nosso lugar. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 24. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 24. Está escrito: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos injustos, e por mais que a gente tente, não temos nenhuma condição de nos salvar. Vocês viram as crianças aqui ensinando? Uma criança fez o papel de alguém que se prendeu no pecado. Porque o pecado, ele te promete liberdade, mas na verdade ele te aprisiona. Entrou aqui alguns meninos como lutadores, homens fortes, para tentar tirar aquela menina do pecado, mas não conseguiram, porque nenhuma força que o homem faz é suficiente para salvar a si mesmo. Tentou um mágico tirar a menina daquela caixinha representando o pecado, mas a gente aprendeu na encenação que não se vence o pecado com um passe de mágica, e nem seremos salvos por um passe de mágica, mas somente o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado, para nos livrar da condenação da morte, para nos dar vida e vida com abundância. Só Ele tem esse poder. Só Deus, com o seu amor e com a sua misericórdia, pode nos livrar. E foi com esse amor, foi com esta misericórdia, foi com esta graça, que Ele olhou para nós, nesse estado aqui, descrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do verso 10 ao 24, nesse estado, Deus olhou para nós, com olhar de graça, de misericórdia, de compaixão, e enviou o seu único Filho, para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida que era minha, Ele pagou a dívida que era sua, Ele pagou a dívida que era nossa. Era uma dívida impagável, nós não teríamos condições de pagar, mas Ele pagou, e pagou com o seu sangue, pagou com a sua própria vida. Por que Jesus pagou com sangue? Por que Jesus pagou com a sua própria vida? Porque até o pecado tem salário, gente. Até o pecado recebe. Mateus, o que você está dizendo? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém tinha que pagar, e Ele pagou por nós toda a dívida, entregando a sua própria vida, morrendo pelos nossos pecados. Era o inocente morrendo pelos culpados, era o santo morrendo pelos pecadores, era alguém que não merecia morrendo no lugar de quem de fato merecia. Tudo o que Ele fez foi por amor. Tudo o que Ele fez foi por nos amar. Se existe uma coisa que pode ser intensa demais para se medir, é o amor que Deus sente por todos nós. E como Ele consegue se manifestar em cuidados sobre a nossa vida. O capítulo 3 do Evangelho escrito por João, que nós lemos aqui 2 versículos, narra a conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos fazia parte de um grupo religioso dos tempos de Jesus, chamado de fariseu. Ele ouviu falar dos milagres, dos sinais que Jesus fazia. Provavelmente tem até presenciado algum ou alguns. E isso deixou intrigado. Talvez se perguntou, como é que alguém, que algumas pessoas religiosas estão dizendo que não é de Deus, pode fazer o que esse homem faz? Eu preciso estar com ele, eu preciso ouvir ele, eu preciso conversar com ele.
Eu preciso questioná-lo, eu preciso de uma resposta. Porque tudo que ele faz é bom. Tudo que ele faz é maravilhoso. Os seus ensinamentos são maravilhosos. Não é possível que esse homem não venha de Deus, que ele não seja de Deus. Para não se expor, visto que era um fariseu, pela noite ele vai ter com Jesus. E ele pergunta a Jesus: como pode alguém fazer esses sinais se Deus não for com ele? Jesus conversa com ele e de uma forma muito simples diz para ele: necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E naquela conversa, Jesus olha para ele e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 16, mostra para nós a maior prova de amor de Deus para com a humanidade, enviando o seu único Filho para morrer no nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 11. Romanos capítulo 5, versículo 6 ao 11. Veja o que está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Precisamos entender que a nossa salvação, ela provém do sangue de Cristo Jesus e da sua vida ressurreta. Na sua morte, nós recebemos a vida. Sim, a nossa salvação, a nossa vida provém do sangue de Jesus, da sua vida ressurreta, pelos quais nós somos perdoados e somos reconciliados com Deus. Se não fosse Cristo na cruz, não haveria reconciliação. Se não fosse a sua morte, se não fosse a sua ressurreição, nem aqui nós estaríamos. Tudo foi Ele, tudo foi por meio dEle. Ele fez por mim, Ele fez por você. Tudo o que Ele fez foi por você. Tudo o que Ele fez foi por nós. Tudo o que Ele fez foi para nos salvar, para nos livrar e para nos dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 8 ao 22. Colossenses capítulo 1, versículo 18 ao 22. Veja o que está escrito: e Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo eres estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis.
Veja o que Paulo está escrevendo aos Colossenses, que pela cruz, Cristo nos reconciliou com o Pai. Isso mostra para mim, isso mostra para vocês, isso mostra para nós, que a cruz não tratou apenas da queda do homem, mas também da queda de Lúcifer. A cruz não tratou apenas do perdão liberado a todos os homens, mas também da condenação de Satanás. Em Cristo nós vencemos, porque Ele venceu. Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, e nele, somente nele, nós somos mais do que vencedores. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Jesus Cristo, porque nele, somente nele e por meio dele, nós somos mais do que vencedores. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Jesus merece um culto como este. Jesus merece uma festa como essa. Jesus merece uma celebração como essa, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda faz, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa para nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Veja o que diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Aqui nós entendemos o mistério da graça. Aqui nós entendemos o mistério da nova aliança. Numa visão dispensacionalista e aliancista, Mateus, o que é dispensacionalista? O sistema dispensacionalismo entende que a história de Deus com a humanidade está dividida em períodos, e que em cada período de tempo Deus se revelou ao homem de uma forma, de uma maneira, mostrando a sua verdade, o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, ok? Dentro dessas dispensações ou desses períodos de tempo, houve o que nós chamamos de alianças feitas por Deus, realizadas por Deus. Mateus, quais são as 7 dispensações? Quais são as dispensações? As dispensações são 7, e são essas: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, ok? Agora, para você se manter acordado, a gente vai repetir as 7 dispensações bíblicas. Vamos lá, para vocês não dormirem? Diga inocência, diga consciência, diga governo humano, diga patriarcal, diga lei, graça e milênio. Dentro dessas dispensações, em cada uma, nós encontramos um tipo de aliança que Deus fez. Na inocência, nós temos a aliança edênica, é a aliança que Deus fez com o Éden, com a terra. Na consciência, nós temos o que chamamos de aliança adâmica, é a aliança que Deus fez com Adão. No governo humano, nós temos o que chamamos de aliança noética, é a aliança que Deus fez com Noé. Depois do governo humano, nós temos aí a dispensação patriarcal, e nela nós encontramos a aliança abraâmica, ou como alguns chamam abrâmica, é a aliança que Deus fez com Abraão. Depois da dispensação patriarcal, nós entramos na dispensação da lei, e nessa dispensação nós encontramos a aliança mosaica, como também a davídica, que foi no tempo da lei. Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Davi, através de Davi. E na graça, nós temos o que chamamos de nova aliança, uma aliança de redenção. E no milênio, nós temos a aliança milênica,
a promessa de Deus se cumprirá, e nós reinaremos com Ele por 1000 anos, e depois por toda a eternidade, pelo século dos séculos, o adorando, se alegrando, o louvando, bendizendo, dançando na sua presença com alegria. Essas são as alianças. Mas eu afirmo para você que de todas as alianças citadas aqui, a nova aliança, a aliança da graça, é superior às demais alianças. A aliança da graça é superior à da lei. A aliança da graça é superior à aliança adâmica. A aliança da graça é superior à aliança abraâmica. A aliança da graça é superior à aliança davídica. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7, na tradução NVI, se não me falha a memória, que já está sendo posto aqui já, né? Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7, veja o que diz. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles quem? Dos antepassados, da lei, de Moisés. Assim como também a aliança da qual é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. A graça é uma aliança superior. Primeiro, porque é uma aliança de Deus com Deus. Mateus, por que a graça é uma aliança de Deus com Deus, se as outras foram alianças de Deus com os homens? Nós voltamos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Olha o que Paulo está dizendo: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de quem? De Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, a humanidade consigo mesmo, e não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Ele nos encarregou da mensagem da reconciliação. A aliança que Deus fez com Adão, Adão quebrou porque falhou. A aliança que Deus fez com Noé, Noé quebrou porque falhou. A aliança que Deus fez com Moisés, Moisés quebrou porque falhou. Todos os homens que vieram antes falharam, pecaram e não mantiveram firme a aliança. Mas a aliança da graça é superior e inquebrável, porque não depende nem de mim e nem de você, depende única e exclusivamente de Deus. Você pode errar, você pode falhar, nós podemos pecar, mas essa aliança permanece firme até o fim, porque foi de Deus com o seu próprio Filho na cruz, reconciliando o homem consigo mesmo. Então nunca dependeu de mim, nunca dependeu de você, sempre dependeu de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, oh glória, isso me emociona, porque eu sei que se dependesse de mim, a aliança já estaria quebrada. Se dependesse de nós, a aliança já estaria quebrada. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele viu que nós não tínhamos condições de manter um pacto até o fim, de manter uma aliança até o fim. Ele disse: vou enviar o meu único filho para morrer no lugar dessas pessoas. Vou firmar na cruz com Ele uma aliança, e através de mim mesmo vou reconciliar todos os homens para comigo. O maior interessado em te ver salvo é o próprio Salvador, e isso é maravilhoso. O maior interessado em te ver transformado é o próprio Deus que te transforma. O maior interessado em te ver liberto é o próprio Deus que te liberta. O maior interessado em ver a tua vida mudada de uma vez por todas é o Deus que te muda. O maior interessado em mudar a sua
vida é o Senhor Jesus. Ele fez um pacto na cruz, e esse pacto é inquebrável, é inviolável, é superior aos demais. Moisés pode ter falhado, Noé pode ter falhado, mas o Senhor não falhará. Se você segui-lo até o fim, Ele te conduzirá à vida eterna. Aleluia! Aleluia! Ela é superior. Primeiro, porque é inquebrável, é uma aliança de Deus consigo mesmo para reconciliar o homem. Segundo, porque na aliança antiga, na lei, os homens diziam: eu tenho porque eu fiz, conquistei porque eu sacrifiquei, tudo é pelos meus méritos, pelos meus esforços, tudo que eu tenho é graças a mim. Mas na graça, nada é pelo que nós fazemos, tudo é pelo que Cristo fez. Oh, aleluia! Ninguém pode bater no peito e dizer: é pelo que eu fiz, é pelo que eu faço. Não, é pelo que Cristo fez e continua fazendo. E tudo que Ele faz é por nós, tudo que Ele faz é por você, tudo que Ele faz é por mim. Isso é o Evangelho da graça, que precisa ser pregado, que precisa ser ensinado. Não é meritocracia, não é segundo as suas obras, é segundo a obra de Cristo, é pelo que Ele fez e ainda faz por nós. Oh glória! Ouvindo isso, cabe a nós nos perguntarmos: e o que devemos fazer para sermos salvos? Diga: nada. Mais uma vez, nada. Nada que eu digo referente a obras, a esforços. Nada do que nós fizermos fará com que nós mereçamos a salvação. Nada. Tudo que Cristo fez, Ele fez por amor e já está feito e pronto, final. Você só precisa receber. Quando a Bíblia diz que Deus amou, ou que Ele ama, você leu comigo, a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Ele ama o mundo. Mundo aqui é a humanidade, todos os homens. Não existe um amor diferente de Deus por mim e por você. Da mesma forma que Ele me ama, Ele ama uma meretriz, Ele ama um traficante, Ele ama um estuprador, Ele ama alguém que está perdido aí andando pelas vias, sem direção, sem saber o que fazer. Ele ama um andarilho, Ele ama um morador de rua. O amor de Deus também alcança essas pessoas, e nós estamos aqui para levar o amor de Deus para todos quanto precisarem, sem fazer acepção de pessoas, porque é da vontade do Senhor que todos recebam e sintam esse amor, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e que por meio dele todos sejam salvos. Se Ele amou a todos, por que não pregarmos esse amor para todos? Ontem eu estava lá em casa conversando com o meu cunhado, e eu disse para ele: Fábio, o Evangelho é mais prática do que teoria. Nós precisamos deixar um pouco esse Evangelho muito teórico e viver mais esse Evangelho que é prática. É bom falarmos de amor, só que melhor é exercermos o amor. É bom falarmos de misericórdia, só que melhor é exercermos a misericórdia. É bom falarmos da graça, mas é bom exercermos a graça também. O pastor Alain explicou aqui muito bem. Misericórdia é quando Ele não dá a nós o que nós realmente merecemos. Graça é quando Ele dá a nós o que nós não merecemos. Nós vivemos por misericórdia, nós vivemos por graça, e nós vivemos por esse amor. Aleluia! Veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6.
porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Mateus, o que eu preciso fazer então? Você não precisa praticar obra nenhuma para ser salvo. Tudo o que você precisa fazer é crer. Crer no Senhor Jesus. Crer na palavra de Deus. Crer que Deus o enviou para morrer no seu lugar. Crer que de fato tudo o que Ele fez foi por você. Tudo o que Ele fez foi para livrar você da condenação, da morte. E você desfrutará de tudo que o Pai tem para você. E tudo o que Ele tem é bom, é perfeito e é agradável. Mateus, quem disse que eu só preciso crer? A Bíblia. Não é isso que nós lemos aqui? Deus enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, a fim de que, se nós crêssemos, nós não seremos condenados, mas teremos o quê? A vida eterna. O que nós precisamos fazer é crer. Crer em Jesus, crer na sua palavra, crer no que a Bíblia diz. Marcos capítulo 16, versículo 16. Veja o que Jesus disse. Esse é o evangelho que Jesus ordenou aos apóstolos, aos discípulos, à igreja que pregasse. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A condição está no crer, na fé. E isso é maravilhoso. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Veja o que está escrito: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João capítulo 1, versículo 10 ao 12. Veja o que a Bíblia diz. João capítulo 1, versículo 10 ao 12. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você que entrou aqui nesta noite, eu digo para você, chegou a hora, chegou o tempo de você deixar de ser apenas mais uma criatura e passar a ser filho de Deus a partir de hoje. Você só precisa crer em Jesus. Você só precisa crer nesta mensagem. Você só precisa crer nesta pregação. Você que talvez vai estar me ouvindo nesta gravação, você também só precisa crer, porque Jesus quer salvar você, porque Jesus quer entrar na sua vida, porque Jesus quer entrar na sua casa. Ele não quer entrar amanhã, Ele não quer entrar depois, Ele quer entrar hoje. Deus tem pressa em te salvar. Deus tem pressa em salvar a sua família. Por isso Ele disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus quer entrar na sua casa, e Ele tem pressa em fazer isso, e Ele vai entrar quando você passar a crer nele de todo o coração, quando você passar a crer no Evangelho de todo o coração, quando você crer nesta palavra, Ele vai entrar e vai mudar a sua vida, Ele vai salvar você. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Veja o que diz a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua. O carcereiro perguntou de forma errada, mas os apóstolos responderam de forma certa.
A pergunta do carcereiro: o que eu devo fazer para me salvar? Olha a mentalidade do homem. O que eu posso fazer? Paulo diz: bom, entendemos a pergunta dele. O que ele quer saber? O que ele precisa fazer? Nada. Mas se ele crê a partir de hoje no que nós cantamos e pregamos durante essa noite aqui no cárcere, será salvo não só ele, mas toda a casa dele, porque através dele a casa dele também será alcançada. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu profetizo pela fé que esse amor de Deus que já paira no teu coração também vai alcançar os teus, vai alcançar a tua família, vai alcançar a tua parentela. Em o nome de Jesus haverá salvação na sua casa, haverá salvação na sua parentela. Jesus vai salvar através de você, Jesus vai salvar através da sua vida. Receba essa palavra, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia, aleluia. Você só precisa crer, ter fé. A pergunta desse carcereiro parece um pouco com a mesma pergunta do jovem rico, né? Ele se aproxima de Jesus achando que já estava pronto, que era bom demais para estar com Jesus, e diz: mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Olha a mente da lei, o que eu posso fazer? Jesus olha para ele: bom, se você quer ser salvo pelo que você faz, então me diz, conhece os mandamentos? Ele diz: conheço. Quais? Não matarás, não furtarás, honrar teu pai e tua mãe. Ele disse: conheço, observo e pratico todos eles. Jesus disse: é mesmo? Que bom, isso é muito bom, né? Mas ainda te falta alguma coisa, porque por melhores que sejamos, sempre vai faltar alguma coisa. Não temos condições de nos salvar, sempre vai estar faltando alguma coisa. Nós sempre estaremos em falta em algo. Ele pergunta: o que, Senhor? Pega toda a sua fortuna e seus bens, se desfaz, vende, distribui com os pobres, com aqueles que precisam. Quando Jesus dá esta palavra, a Bíblia diz que ele se entristeceu e logo se afastou, porque possuía muitos bens. Ele achava que não, mas o Deus dele era o dinheiro e as riquezas que ele possuía. Ele achava que não, mas na verdade ele era um idólatra, porque o coração dele estava totalmente voltado para as suas riquezas e para os seus bens. Quando Jesus lhe dá essa palavra, ele se entristece e afasta, pensando que seria fácil se salvar. Não é fácil. É por isso que a gente espera a salvação que só Jesus pode dar. Oh, aleluia. Não é fácil. É por isso que nós cremos em Jesus e que por Ele, por meio dEle, pela graça dEle, pelo amor dEle, tão somente por esse amor é que nós seremos salvos, porque nós não conseguiríamos. Sempre estamos em falta. Sempre. Por melhores que sejamos ou que nos achamos, sempre estamos com falta em algo. Mas Jesus não olha para as nossas falhas e transgressões, mas diz: eu te perdoo, eu te purifico de todos os pecados, porque eu quero salvar você, porque eu quero mudar você por completo, porque eu quero transformar a sua vida. A mentalidade do carcereiro, a mentalidade do jovem rico, infelizmente, muitas das vezes se identifica com a nossa mentalidade, com a mentalidade de muitos. Eu acompanhei a ministração aqui desses dias aqui. Teve uma expressão que a pastora Noemi usou, que estava eu e a Alessandra na sala e eu ri demais. Se eu estiver errado, ela me corrige aqui.
polícia de crente. Ela disse: irmão, vocês já viram polícia de crente? É aquela pessoa que parece que investiga, né, a vida dos outros, para achar erro, para ver se tem algum problema, para ver se tem algum erro, para apontar, para julgar. Polícia de crente. Gostei dessa expressão. Polícia de crente que gosta de condenar os outros, de apontar o erro dos outros, de investigar para ver se as pessoas estão erradas ou não, se merecem ou se não merecem. E normalmente os policiais de crentes são aqueles que dizem: fulano não merece. E aquele ali, duvido. Eu não, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu tenho, a autoridade sou eu, tudo é pelo que eu faço. Não, deixa de ser polícia, passa a ser servo de Jesus e reconheça que você não é bom. Bom é Deus, que não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. Para de procurar erro nos outros, olha para si mesmo e diga: Senhor, se não for pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu me perderei, eu serei condenado. Mas eu te imploro, derrama sobre mim a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu amor. Derrama sobre mim, Senhor. É por isso que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Por isso que elas novas são a cada dia. Porque todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos. E se não for essa misericórdia se renovando e sendo nova a cada dia sobre nós, nós nos perderemos e receberemos o salário merecido, que é a morte. Mas veja o amor dele. Ele não apenas fez, mas continua fazendo. Por isso Paulo disse: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Mas Ele sempre está nos livrando, Ele sempre está nos guardando, Ele sempre está nos protegendo. Aleluia. Porque Ele nos ama, e tudo o que Ele faz é sempre por você. Tudo o que Ele faz é por mim, tudo o que Ele faz é por nós, para nós glorificarmos ao nome dEle. Mateus, você disse que Ele nos amou, você disse que Ele se entregou. Sim, e isso basta. Ele nos amou. Não, Mateus, depois que eu vi, eu amei primeiro. Você está enganado. Ele te amou antes mesmo de você ter conhecimento dEle. 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de pensarmos fazer qualquer coisa por Ele, Ele já fez por nós. Antes de pensarmos em expressar o nosso amor por Ele, Ele já expressou por nós. Ele sempre fez e ainda fará por nós. E sempre primeiro, e sempre antes. Ele sempre estará acima. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 8. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 8. E aqui eu me encaminho para a conclusão, de verdade, tá, irmãos? Aqui é o caminho para encerrar. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 8. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, é o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. Tome posse dela pela fé, tome posse dela pela fé. Ela é um presente de Deus para você. Aleluia! Pela graça nós somos salvos, pelo amor de Deus nós somos salvos. O ministério de louvor pode se aproximar. Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ele nos amou mesmo sendo nós por natureza filhos da ira. Ele nos amou mesmo sendo nós filhos da desobediência. Isso é o amor de Deus por nós. Mesmo faltosos e em pecados, o amor de Deus por você não muda. Essa é a mensagem desta noite. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Tudo o que Ele fez foi por nós. Tudo o que Ele fez foi por você. Ele abriu mão da sua glória, Ele deixou o seu trono, Ele suportou os escárnios, as zombarias, as humilhações, os açoites, a coroa de espinho sendo cravada em seu crânio, o peso da cruz, os cravos perfurando suas mãos, horas de sofrimento, de dor, de agonia, tudo isso por você, tudo isso por nós, tudo isso porque Ele nos ama. Um amor incompreensível e inexplicável é o amor de Deus por você. Oh, é o amor de Deus por nós. Tudo que Ele fez foi por amor, por mim e por você. Bem mais que as forças, poder e rei. Isaías capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12. Isaías capítulo 53, versículo 1 ao versículo 12. Apenas ouça. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno, rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não foi a morte que venceu Jesus.
Foi o diabo que venceu Jesus. Ninguém tirou a sua vida. Ele mesmo deu a própria vida por você. Se coloque de pé adorando a Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele te ama, porque Ele te ama, porque Ele te ama e deseja te salvar. Jesus no seu coração, sinta o amor de Jesus no seu coração. Machucada no jardim. Jesus, obrigado pelo teu amor. Morreu por mim. Jesus, obrigado pelo teu amor. Pensou em mim. Obrigado porque tudo que o Senhor fez foi por mim, tudo que o Senhor fez foi por nós. Foi por nós, foi por você, porque Ele te ama. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Oh, você pode adorar a Jesus. Você pode adorar a Jesus. Você pode adorar a Jesus. Você na sua casa que estará assistindo a gravação desta mensagem, sinta o toque do amor de Deus aí agora. Sinta o toque do amor de Deus aí agora. Hoje chega a salvação na sua casa. Hoje chega a salvação para a sua família. Hoje chega a salvação para a sua parentela. Jesus te ama e Ele quer salvar você. Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Tudo que Ele fez foi por você. Tudo que Ele fez foi por você. Tudo que Ele fez foi por você. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Cadê você que entendeu esta mensagem e quer entregar a sua vida para Jesus agora? Cadê você que entendeu esta mensagem e quer entregar a sua vida para Jesus agora? Se você nunca tomou esta decisão, esta é a noite. Jesus te chama, porque Ele te ama e Ele quer salvar você. Eu insisto perguntando: onde está você que quer entregar a sua vida para Jesus? Você que está afastado e quer retornar, esta é a noite. Sinta o toque do amor de Deus aí agora. Sinta o toque da palavra de Deus no seu coração agora. Quem vos fala não é esse menino que está aqui, é o próprio Deus que fala ao teu coração agora. Eu amo você e o que eu tenho para você é melhor. Os meus sonhos são maiores que os seus. Os meus caminhos são melhores que os seus. O que eu tenho para você é melhor. Os meus planos são melhores. Os meus sonhos, os meus planos são de vida e vida com abundância.
que eu te ofereço nesta noite, homem. É isso que eu te ofereço nesta noite, mulher. Eu te chamo para mais perto. Eu te convido para mais perto agora. Sinta o toque do amor de Deus na sua vida. Sinta o toque do amor de Deus no seu coração. Oh, Jesus chama. Oh, Jesus chama. Oh, Jesus chama. Alguém aqui nesta noite, Jesus te chama. Alguém aqui nesta noite, Jesus te chama. Em o nome de Jesus, você que está na sua casa, receba esta mensagem. Jesus te ama. E tudo o que Ele fez foi por você. Aplauda ao Senhor nesta noite, com o melhor que você puder, com todas as tuas forças. Oh, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, pelo século dos séculos. A graça e justiça chegou ao 12º ano, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo que Cristo fez, pelo que Cristo faz. A Ele a glória. Que Deus vos abençoe. Recebe esta palavra. Saia daqui edificado. Tenha uma semana de vitória. Você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor em Cristo Jesus. Nele nós somos vencedores.